Com relação a deficiente, o que você tem tido, enfim, mais casos, a legislação, enfim, o que você pode falar para a gente? Então, vou fazer igual eu fiz agora há pouco. Vou voltar um pouquinho, dar um passinho atrás para a gente fazer uma visão ampla, uma visão holística da coisa, para a gente conseguir responder com mais propriedade, até porque o candidato que vai estar assistindo aqui o podcast, muitas vezes ele não sabe nada sobre o tema, né? Ele vai saber lá de olhar o edital, a prova, gabaritar, e ele pode ser muito melhor do que a gente nessa área. Mas na questão do direito, nada é muito fácil, Matheus. Nada é muito fácil. Então, a primeira coisa que eu verifico é o seguinte: eu vou fazer um concurso para quê e em qual estado? Por quê? Vou dar um exemplo simples. Santa Catarina, a pessoa que fez transplante de rim é deficiente. Por quê? Porque a lei diz que é. Existe uma lei estadual em Santa Catarina que diz, olha, fez transplante de rim, pessoa com deficiência. Não vou discutir, a lei disse, o legislador quis dar um amparo aqui para essas pessoas nessa condição, certo. E está feito. Eu vou ter estados que já colocam lá que a pessoa que tem a surdez unilateral é considerada deficiente. Nós já tivemos o problema anteriormente com a pessoa monocular, né, que tem uma visão. E aí o STJ fez uma súmula e disse, olha, é pessoa com deficiência e deu. Então a gente não discute mais a questão do monocular. Mas a questão da surdez unilateral ainda é discutida. Até hoje. Entendi. Então, se no Estado tem uma lei equiparando a pessoa, equipara-se a pessoa com deficiência à surdez unilateral. Pronto. Ali tu vai ser deficiente e não tem discussão. O problema vai acontecer quando não tem lei. E o candidato sabe que em outro estado tem, porque tem essa briga. Exatamente. E aí a gente pode meio que ter uma discriminação de novo, porque a Constituição veda a discriminação de acordo com o local de origem. Então, como é que eu posso ser deficiente aqui, mas eu não sou deficiente lá? Quer dizer, eu passo uma barreira de um estado para o outro, uma fronteira, e eu sou curado? Volta a andar. É uma coisa um pouco absurda. É uma coisa um pouco absurda. Total. Então, claro, que eu estou falando de um caso em que haja lei. Em um estado e não haja em outro. Então, eu tenho argumentos para brigar? Tenho. Agora, qual é o segundo problema? Mesmo que haja lei, ou no caso de não haver lei, então tanto faz aqui o caso, eu vou olhar os decretos federais e a lei federal que diz o que é uma pessoa com deficiência. E aí eu tenho alguns casos que essa pessoa ela está num limbo. Vou usar um caso da acuidade. A lei federal diz quanto é considerado para tu ser deficiente visual. E tipo miopia, né? Só porque falar acuidade, às vezes a pessoa não entende o que é miopia. Então, de miopia, hipermetropia. Sim, um problema que for o problema ocular. Isso. Então, essa pessoa vai olhar, olha, para efeito de deficiente, eu não sou deficiente, porque eu não tenho cegueira. Tu vai olhar lá, é 0,05 do campo de visão. Então, eu vou olhar no decreto, tem uma cota lá, olha, específico para quem é deficiente visual. Mas eu não me encaixo naquilo ali. E aí eu vou verificar que o edital ou o concurso, ele me reprovou porque eu não tenho visão suficiente. Isso acontece também muito em carreira policial, né? Mas vamos ver, o edital disse que se eu tiver um óculos com mais de 2 graus de correção, eu estou reprovado. Eu olho na lei e não sou deficiente. Eu não sou deficiente, mas eu não sou bom. O que eu sou? Total, você está no meio do caminho. Entende o limbo jurídico? Total. Para efeito de ingressar em algum cargo, eu sou considerado deficiente visual. Sim. Mas eu também não posso concorrer como deficiente porque a lei não me assegura esse direito. Então, em alguns casos, eu tenho um limbo. Então, essa temática aqui, isso, né? Ela acaba sendo muito profunda. Né? A gente teria que ver um caso específico e tratar. Então, para solucionar esse problema, vamos tratar de casos específicos. É muito comum que alguém tenha algum problema de limitação ou de movimento. Sei lá, tem um problema no meu ombro, um problema no quadril, eu tenho uma limitação de movimento. Se eu for ver a alteração, a última que teve da legislação federal, ela fala que é considerada pessoa deficiente aquela que tem limitação, que ela não tem condições de normalidade. Então, tu concorda comigo que uma pessoa que anda arrastando um pé, que tem algum problema na perna, ela não tem a mesma condição física que nós e ela não está competindo em igualdade. Pois é, mas se aquele problema específico que causa essa deficiência, que eu ainda não sei se é deficiência nos termos da lei, pode não estar previsto. E aí ela não vai ser enquadrada como PCD. E aí nós vamos ter milhares de ações discutindo no Poder Judiciário e cada Poder Judiciário entendendo de uma forma diferente se a pessoa é ou não é deficiente. Eu vou lembrar de um caso aqui em específico, foi de uma cliente nossa aqui da Petrobras. Ela fez um concurso, ela tinha um problema no braço de nascimento. Eu não sei o nome específico, não estou recordando aqui. Mas quando ela foi nascer, foi feito um puxão muito forte para ela sair da mãe dela e acabou rompendo os ligamentos aqui. Ela teve um encurtamento do braço, quebrou tudo. Não lembro o nome certinho, tá? Mas ela teve esse problema e, de fato, quando ela abre os dois braços assim, um é mais curto do que o outro. E ela tem laudos médicos dizendo que ela não tem a mesma força naquele braço. Não tem. Sim. Isso é uma limitação de movimento. A banca da Petrobras disse que não, que ela não era deficiente. Mesmo com os laudos, com o raio-x da fratura,
com o acompanhamento que ela tem desde criança. E a Petrobras reprovou ela. Disse, tu não é pessoa em condição de deficiência. Nós ingressamos com uma ação judicial, e é uma coisa bem bizarra, que era só batemos uma foto dela com o braço aberto assim, mostrando o encurtamento do braço, todos os lados, e hoje ela tomou posse, né? Tomou posse no final do ano, na verdade. No final do ano de 2022, tomou posse na Petrobras, está lá bem feliz e está participando agora ativamente naquele cargo que era o sonho da vida dela. Ah, muito legal. Então, isso que eu contei para você assim, ó, era deficiência ou não era? O Poder Judiciário disse que era. Mas a lei deixou em aberto, porque a lei falou em limitação de movimento. Mas a banca fez uma interpretação restritiva. Porque nós temos na legislação federal alguns casos que ela enquadra como deficiência. Então, assim, a deficiência é um rol, vamos dizer assim, uma taxatividade. Tudo que é deficiência está na lei? Não. Não. Nós temos aí questões como tu já falou do TDAH, outros transtornos mentais que a pessoa pode sofrer. Sim. Eu digo, a legislação quando foi prevista nem sabia à luz da ciência que tinha nem isso. Nome, né? Não tinha nem nome. Então, quer dizer, a pessoa é deficiente, ela não concorre em igualdade, mas eu vou esperar a morosidade do legislador para alterar a lei? Então, nessa parte, eu até posso elogiar, eu não gosto de elogiar o Poder Judiciário, mas nessa parte eu posso elogiar que quando se trata de assegurar o direito das pessoas com deficiência, o Poder Judiciário tem feito sim o seu papel constitucional. Então ele assegura a igualdade para as pessoas que por algum motivo, né, ou por nascença mesmo, venham a ter essa deficiência, então eles têm assegurado esse direito. Então nessa parte, o candidato que sofre com alguma deficiência, ele pode se inscrever como deficiente, é um direito dele, ele vai ter a inscrição deferida e vai participar do certame. Depois ele vai passar por uma etapa biopsicossocial. Ele vai sofrer uma entrevista, e aí vão averiguar de fato se aquele problema existe até para coibir fraude. Total. Perfeito. Agora, Matheus, vamos verificar o seguinte. Essa pessoa tem uma dificuldade e nessa banca, eu tô aqui como banca e eu digo o seguinte, Matheus, ó, tu é deficiente, mas tu não vai conseguir fazer o trabalho. Tua deficiência te impede de fazer o trabalho. Tchau, Matheus. Isso acontece muito. Muito. Ah, é? Abre cotas e aí a deficiência do cara é tipo recusada. Exatamente. Eu vou dar um exemplo claro que a gente teve, que foi agora na PCDF. Teve cliente que tinha visão monocular, e aí não discute, é monocular. Monocular acabou. Deficiente. Então, teve a inscrição deferida como deficiente e depois foi reprovado no biopsicossocial porque a deficiência dele o incompatibilizava para atividade policial. Quer dizer, o mesmo motivo que originou a concorrer pelas cotas, como deficiente, que bizarro, acabou reprovando a pessoa. Então, eu recordo, e eu trabalho isso também no livro, é uma questão bastante controvertida ainda, mas por desconhecimento de muitos juízes. Então, aqui é questão de desconhecimento. O Superior Tribunal de Justiça, ele disse o seguinte, existe uma coisinha chamada estágio probatório, está previsto na Lei 812 de 90. O que é o estágio probatório? É o momento, Lorena, em que tu vai demonstrar para a sociedade que a tua contratação não é para te enriquecer e quebrar o ciclo de pobreza na tua família, mas, além disso, de que tu vai ser um excelente funcionário, um servidor público, e que a sociedade vai ser beneficiada. Ainda bem que você está falando com a Lorena, mas continua. Claro. Ela vai tomar posse. Deixa. É uma via de mão dupla, entende? Tu vai ser beneficiado com uma contraprestação do teu serviço, mas tu tem que beneficiar a sociedade de alguma forma. Total. Então o Superior Tribunal de Justiça disse o seguinte, se tu tens os 3 anos de estágio probatório, tem alguns lugares que é 2, mas se tu tens os 3 anos de estágio probatório, é ali que eu vou verificar se a tua deficiência incompatibiliza ou não. Vamos supor que eu tenho um problema no braço e eu quero trabalhar como escrevente. Eu consigo digitar. Sim. Talvez não com a mesma velocidade que uma pessoa em condições normais. Mas não é esse o motivo da cota? Dá uma oportunidade para aquele que pode trabalhar, mas não em condições de igualdade com um escrevente que vai lá é o Rubinho Barrichello? Não, né? Esse vai chegar por último. Tem que ser o Schumacher aqui. Schumacher, que então, também não vai chegar. Não vai chegar, né? Infelizmente. Quase morreu. E eu acho que ele nem concorreria como deficiente, né? Não dá para concorrer mais, tá? Seria tá difícil a situação igual dele. Aquele... Como chama? Tinha um quadro, né? Que falava do... Esqueci o nome do cara, que ele vai ficando deficiente até virar um peso. Joseph Klimber. Joseph Klimber. Quem tem mais de 30 só que vai ter referência. Se você tem menos de 30, você não vai pegar os melhores do mundo. Joseph Klimber. É tipo isso. Na minha época isso aí. Piada ruim, mas pra quem tem mais de 30 é legal. Vai. Então, voltando, o STJ disse o quê? Olha, é nesse momento aqui que eu vou verificar se tu é uma boa escrevente. Total. Aí a Lorena tá lá trabalhando, excelente profissional. Agora tu queria que eu tivesse falado de ti, né? Não, continua nela. Continua na Lorena. Então, disse, excelente profissional. Claro, ela tem uma demora a mais para digitar ali
um termo, alguma coisa que ela tem que digitar. Aí é a idade, no caso dela, mas Ai, meu a idade já Isso aí dá processo. Dá, né? Eu acho ótimo ele estar aqui agora, nesse Daqui a momento. pouco vai ser processado. Vamos sair com o processo daqui. Vamos, eu vou sair mais rico, é isso aí. Vamos entrar com mais uma ação. Então, nessa circunstância, a comissão não pode reprovar preliminarmente, porque, olha só que loucura, eu não tenho direito a um contraditório, eu não tenho direito a uma ampla defesa, e qual é a única forma de provar que tu é uma excelente escrevente? Trabalhando. Se te deixar trabalhar. É. Agora, dentro do estágio probatório, tu foi lá e não conseguia fazer o trabalho realmente, tudo bem, ok, é justo. A gente entende a tua condição de deficiência, mas eu preciso de alguém que trabalhe. Óbvio, E tu não tá atendendo a expectativa mínima. Então, aí é justo que a pessoa e seja talvez reprovada. você busque até uma aposentadoria, se for uma limitação que te impeça mesmo de trabalhar. Ou um cargo que seja compatível. Ou um cargo né? compatível. Tem um caso aqui que eu me lembrei agora, que aí esse é um caso bem verídico e também um caso bem absurdo, tá no livro também. Um professor, um candidato a professor que tinha problema nas cordas vocais. Tinha laudos constatando que ele tinha gagueira e que ele estava perdendo a fala. Então, quer dizer, por mais que ele tivesse o sonho de ser um professor, ele ia prejudicar a sociedade. É um professor com gagueira. Então, o aluno vai chegar em casa, vai ser difícil o aprendizado dele. Então, aqui é um caso que, olha, ele tinha alguma deficiência, e alguns estados consideram isso como deficiência, pode existir, né, essa legislação. Tá, mas e agora? É deficiente? É, mas não é para ser professor. De repente, seja outra função que tu não tem necessidade de falar com o público. E qual é o melhor lugar para o concurseiro achar? Deixa eu ver se eu me enquadro ou não na deficiência, né? Pelo jeito, a legislação é mais estadual, né? Existe uma legislação federal que ela é aplicada também subsidiariamente, né? A gente tem os decretos lá para dizer o que é pessoa, existem algumas súmulas. Esse é o problema do direito, nem tudo está na lei. Tem interpretação jurisprudencial. Então, para o STJ, para o STF, para os tribunais, monocular é considerado uma pessoa com deficiência. Certo. Existem estados que vão dizer que a surdez unilateral, Santa Catarina, como eu falei, para quem fez transplante de rim, e existem outras causas. Agora, eu quero saber qual é o meu direito se eu me encaixo. A primeira coisa a verificar é se existe uma lei estadual. Porque aí eu vou esquecer a lei federal, vou esquecer as outras legislações e vou verificar. Às vezes eu tenho um direito ali que não está previsto em outro estado. Ali eu posso concorrer e me enquadrar. Agora, a questão aqui, ela é muito mais médica do que do direito. Isso, e aí é o problema. Muito mais médica. E aí a gente vai precisar de uma perícia judicial. Muito candidato às vezes me procura e eu digo assim para ele, Matheus, o que teu médico disse? Eu não sou médico, eu sou advogado. O que teu médico disse? Tu pode fazer o trabalho? Ah, posso. Não, mas tu forçou ele a dizer isso ou ele falou isso mesmo? Porque às vezes o candidato quer forçar uma situação que não dá. Então vou dar um exemplo aqui de um rapaz. Ele tinha um problema, era assintomático, eu não lembro o que era. Não é escoliose, mas era um problema relacionado à escoliose. Tá? Ele tinha alguma coisa ali que ele tinha um desgaste, né, da cartilagem ali do osso, tinha um desgaste. Só que esse rapaz era lutador profissional de Muay Thai. Aí não, né? Me ajuda. Ele era lutador profissional. Eu já vi isso. E aí, ele estava passando num concurso público para a Guarda Municipal que teve os mesmos exames que na Polícia Rodoviária Federal. Não sei se era Polícia Rodoviária ou Polícia Federal, agora eu não lembro corretamente, tá? Mas ele passou nos mesmos exames. E para a Guarda Municipal disseram, não, tu tem condições. Na Polícia Federal ou Polícia Rodoviária, que eu não me lembro qual é o concurso dele, ele foi reprovado porque disseram que ele era incapaz para o trabalho. Um cara lutador. Um cara lutador. E aí a gente pegou os laudos médicos e todos os laudos que ele apresentou diziam, ele é assintomático. Pessoal, o que é alguém que é assintomático? Tem o problema, realmente tem, mas não tem repercussão nenhuma, ela nem sabe que tem o problema. Quando é que ele descobriu, Matheus, que ele tinha esse problema? Quando ele foi reprovado. Porque até então ele tinha passado em todos os editais, todos os concursos que fez. Inclusive, ele tomou posse lá com o guarda municipal. A gente já fez a perícia médica dele, ainda não teve conclusão desse processo, mas a perícia médica concluiu, olha, ele é assintomático, ele não tem nenhum prejuízo para a função. Então, por isso que numa etapa para PCD ou de etapa médica, eu preciso da opinião do perito. O perito é que vai me dizer. Porque uma pessoa que tem um caso de assintomático não é igual a uma pessoa que está sofrendo já a comorbidade. Eu tô com um problema, vou ter que levantar aqui, pessoal. Tem um problema nas costas, não posso ficar mais do que meia hora sentado. Aí tu vai ser motorista de ônibus. Não vai dar. Não vai rolar. Então, dependendo da circunstância fática e da circunstância médica, eu vou ter uma incongruência. Não vai casar.
Tá? Então, PCD, como é que eu sei se eu me encaixo como pessoa com deficiência? Verifico a lei e verifico com o meu ortopedista, com o meu médico especialista. Ele vai dizer, olha, tu tens uma limitação, aí já é um dos casos que caberia como deficiente, mas essa limitação que tu tens aqui, ela não inviabiliza que tu trabalhe, tu tá apto para o trabalho. Ótimo, as funções que estão descritas no edital, né? Eu tenho, vamos supor aqui, artrite ou artrose aqui nas mãos. Eu vou ter que digitar, não vai rolar, né? Talvez eu vou digitar aqui 1 ano, 2 e não consigo mais dobrar os dedos. Aí eu vou usar o IBM Voice, né? Digitar. Vai gravar pra você. Não, aí é um caso específico de que a pessoa tenha deficiência, mas a gente sabe que há uma incompatibilidade. Mas finalizando aqui, o que eu tinha falado, até tomei muito tempo, dentro do estágio probatório é que eu vou verificar se a pessoa tem ou não tem a condição de deficiente. A aptidão de exercer. Com a relação ao cargo. Porque ela tem o estágio probatório. Eu tenho que cumprir os 3 anos? Não. Eu tô lá 6 meses, já viu que a pessoa não tem condições de trabalho, isso pode ser um TDAH, pode ser o que for. Aí, claro, dentro de um processo administrativo, vai responder um PAD, a pessoa vai ser exonerada, tranquilo. Mas ela tem esse direito. Só que esse direito só na via judicial.